Meteorologia alerta para chuvas fortes e ventos de até 60 quilômetros nesta quarta-feira. Caesb suspende cobrança de taxa extra na conta de água depois que a Justiça considerou tarifa abusiva e sem justa causa. Veja também, termina o prazo para a desocupação da UNB. Manifestantes devem deixar os prédios da universidade até amanhã. E ainda, parceria do GDF com as Nações Unidas vai treinar professores de centros olímpicos para o combate às drogas. Notícia da quarta-feira no DF em torno agora, aqui no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa tarde. O Distrito Federal está em alerta por causa da previsão de tempestade ainda nesta quarta-feira. O INMET informou que os ventos podem chegar a 60 km por hora. O repórter Rodrigo Nunes tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Rodrigo. A Defesa Civil fez alguma recomendação especial para os moradores do Distrito Federal? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. As recomendações são as seguintes: evitar estacionar próximo a árvores, placas de publicidade e também torres de transmissão. O alerta emitido foi o amarelo, que é de cuidado. Os outros alertas aí são o verde, que não tem risco para nada, assim, de alerta para a população. O laranja, que é de perigo, com ventos que podem chegar até 100 km por hora. E o vermelho, que é o mais perigoso de todos, com ventos que podem chegar a passar de 100 km por hora. Para falar mais sobre o assunto, estou com o coronel da Defesa Civil, Sérgio Bezerra. Boa tarde, coronel. Quais são as outras recomendações aí para a população? Boa tarde a todos. As pessoas devem tomar muito cuidado, porque em dias como esse pode haver uma ventania muito forte, ocorrer destelhamentos como ocorreram em Samambaia. Esses destelhamentos lançam telhas, então as pessoas devem evitar a curiosidade de sair à rua para observar esses ventos, porque podem ser atingidas por cacos de telhas. Também muito cuidado com os raios, porque os raios podem causar acidentes graves. Pessoas já morreram aqui no Distrito Federal em função de raios. Se sua casa estiver sendo alagada, desligue imediatamente o quadro disjuntor, desligue a energia elétrica, que isso vai evitar eletrocução, ou seja, morte por acidente elétrico. Procure um lugar mais alto, procure observar ao seu redor o que está acontecendo. Com esse alerta, pode-se repetir aquelas cenas, aqueles ventos que destruíram a Samambaia um tempo atrás? Em função da grande massa de água que está vindo da Amazônia e está em redor do Distrito Federal, a dinâmica pode ser alterada de uma hora para outra, por isso as pessoas devem observar a velocidade do vento. E esses cuidados valem para situações como aquela, que pode ocorrer em qualquer lugar do Distrito Federal. Muito obrigado pelas informações. Só lembrando que o alerta continua para amanhã aqui no Distrito Federal, então é preciso ter cuidado e atenção. Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Os manifestantes que ocuparam a Universidade de Brasília devem sair do prédio até amanhã, que é o prazo fixado pela Justiça Federal. A reitoria garante que houve um acordo e eles vão deixar os prédios de forma pacífica. A expectativa é que os manifestantes desocupem, ao menos, o prédio da administração da Universidade de Brasília nesta quinta-feira. É o que espera o chefe de gabinete da reitoria, baseado numa negociação mediada pelo Ministério Público Federal entre alunos e a reitoria da UNB. O acordo prevê que um termo de compromisso entre os manifestantes e a universidade seja assinado às 9 horas da manhã, no prédio já desocupado. Teremos uma audiência pública, que é uma espécie de cerimônia em que será assinado esse termo de compromisso. Já com a reitoria, o prédio desocupado, a gente volta a se instalar no prédio da reitoria e, a partir daí, esse termo de compromisso inclui o tratamento das pautas específicas das diversas ocupações e, a partir daí, começam as desocupações das demais instalações da universidade. Pelo menos 11 unidades da UNB foram ocupadas desde o dia 31 de outubro em protesto contra a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos. No último dia 22, este estudante de Direito da universidade entrou na Justiça para pedir a desocupação dos prédios. Diversas salas foram fechadas por um capricho de um grupo, um pequeno grupo, que se dá o direito de impor à vontade a quase 50 mil estudantes. E por isso, por ter o meu direito atingido, o meu direito de frequentar as aulas atingido, eu entrei
para resguardar o meu direito à educação. E, consequentemente, outros 46 mil estudantes também serão beneficiados com essa medida. O pedido foi atendido no dia seguinte por um juiz que determinou a desocupação em até 48 horas. Mas a medida judicial foi suspensa por 15 dias pela Justiça Federal, porque o desembargador entendeu que houve falha processual e risco à integridade física dos estudantes. O prazo dessa suspensão também vence nesta quinta-feira. Os professores das suas respectivas disciplinas terão o tempo necessário para repor as atividades, repor os conteúdos que deixaram de ser dados para a apropriação das menções no final desse prazo. A UNB informou que a Faculdade de Ciência da Informação já foi desocupada hoje pelos manifestantes e disse que a assinatura do termo de compromisso vai ser amanhã no anfiteatro do Minhocão Sul. Já o Tribunal Regional Federal informou que, se os locais invadidos não forem desocupados dentro do prazo, o desembargador Girair Meguerian vai divulgar uma nova decisão até sexta-feira. Manifestantes ligados ao Conselho Nacional de Saúde fizeram um protesto nesta quarta-feira contra a PEC que limita o teto de gastos públicos. O grupo colocou dezenas de caixões em frente ao Congresso Nacional. Veja. O protesto era para representar a morte do Sistema Único de Saúde, o SUS. 27 caixões foram enterrados simbolicamente em frente ao Congresso Nacional. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de saúde participaram da manifestação contra a PEC que limita o teto dos gastos públicos durante 20 anos. Os caixões permaneceram no gramado até o fim dessa manhã. Mas na verdade, sem a PEC é que vai ter muito caixão por aí. Acidente grave na Épia Sul, perto do Catetinho. Uma moto foi atingida por um ônibus do BRT e foi arrastada por cerca de 40 metros. Um homem morreu e outro ficou ferido. O acidente aconteceu no sentido plano piloto. O ônibus teria batido na moto e atingido o motociclista e o passageiro. Rodrigo Greike, de 23 anos, que conduzia a moto, foi levado para o hospital de base com escoriações e fratura na perna. Já o passageiro, Rafael Torres, de 21 anos, chegou a ser atendido pelos bombeiros e SAMU, mas não resistiu. O motorista do ônibus e os passageiros passam bem. 23 militares participaram do resgate. Até um helicóptero foi usado. A pista foi totalmente interditada. Houve um grande engarrafamento. A onda de assaltos a caixas eletrônicos no DF parece não ter fim. Desde segunda-feira foram 3 explosões, ou seja, uma por dia. O alvo nessa madrugada foi uma agência em Sobradinho. O vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros não é muito nítido, mas a narração deixa claro que o prejuízo foi grande. Ali foi o estrago, teto, fedor de pólvora. As fotos também feitas pela corporação mostram que os bandidos não economizaram dinamite, destruindo 4 terminais. O crime foi nesta madrugada em Sobradinho e os criminosos fugiram levando o cofre de um dos caixas. Pelas contas da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas 30 ocorrências de arrombamento de caixas eletrônicos desde o início deste ano. Desse total, 20 foram consumados. Em todos os casos, foram usados explosivos e maçaricos para os ataques. Nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber o que a corporação tem feito para combater esse tipo de crime. Em nota, a PM disse que criou um horário de patrulhamento específico para impedir roubos a caixas eletrônicos e que tem trabalhado preventivamente para coibir assaltos, inclusive com prisões rápidas depois de cada ação. A PM reforçou ainda a importância de ser acionada rapidamente. Disse que o apoio dos bancos com a segurança privada e a investigação também são fundamentais para impedir novos ataques, prender assaltantes e desarticular quadrilhas. Então tá. Você já ouviu falar nas ruínas da UNB? Sabe onde ficam e o que existe por lá? Nossa equipe foi até o local que está abandonado há mais de 40 anos. Veja só. Restos de uma construção localizada às margens do Lago Paranoá. As ruínas da UNB despertam a curiosidade dos brasilienses.
O local, que hoje está abandonado, começou a ser construído em 1973. Era para ser uma escola superior de guerra, mas não chegou a ser concluída. São dezenas de milhões de reais, se você atualizar para os preços atuais, você construiria um hospital com as fundações dessa grande instituição. O trajeto para chegar ao local não é fácil. Muita vegetação e mato alto fazem parte do caminho. Os tênis e sapatos largados por ali indicam que mais pessoas passaram pelo local. Ao chegar às ruínas, a surpresa é inevitável. São enormes paredes erguidas a céu aberto. Mas também é possível ver muito entulho no lugar. Pneus e cacos de vidro se perdem na construção. O acúmulo de água pode se tornar um forte aliado para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mas o professor Frederico defende que ainda é possível tornar as ruínas atrativas. Ele acredita que o local deveria ser aproveitado pelo governo como forma de lazer. É possível recuperar no nível das fundações, colocando um pavimento para eventual uso público. Uma espécie de pontão podia ser feito lá. O lazer da população poderia ter mais um apoio na beira do lago, aquela área poderia ser convertida a uso público de forma lucrativa para todo mundo. Enquanto nada é feito, as ruínas fazem jus ao nome e acabam se deteriorando com as ações do tempo e do abandono. Pena, né? Vamos às respostas. O Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, informou que o local está passando por um processo de recategorização, ou seja, o parque vai ser considerado ecológico. O objetivo é conservar as amostras dos ecossistemas naturais e da vegetação, propiciando a recuperação dos recursos de água e solo e também promovendo a revegetação com espécies nativas. O que é isso? É plantar ali tudo que já morreu, né? Já a nova CAP disse que fez o nivelamento da área para o crescimento regular da grama e só depois a companhia vai realizar a roçagem. Disse também que técnicos fizeram a cobertura de buracos que acumulavam água para evitar focos de dengue. Ao todo, foram retiradas 50 caçambas de entulhos da região. A nova CAP informou que a implantação do parque só vai ser realizada depois da conclusão do processo de recategorização do local. A família da estudante que foi impedida de usar um aparelho auditivo na prova do Programa de Avaliação Seriada, o PAS, da UNB, vai recorrer à Justiça. A jovem tem uma deficiência e fez o pedido de atendimento especial à banca responsável, mas foi proibida de usar o aparelho no fim de semana. O CESP nega o recebimento do laudo. No meio dessa confusão, claro, quem é que foi prejudicada? A estudante. Brenda tem 17 anos. Nasceu com má formação das orelhas. Como consequência, teve perda moderada da audição de um lado e perda severa de outro. Para ouvir, precisa de um aparelho que usa quase toda hora, só tira para dormir. A estudante, que terminou o segundo ano do ensino médio, sonha em ser veterinária. Aplicada, fez as provas do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, mas não acha que tenha se saído bem neste último fim de semana, porque foi obrigada a retirar o aparelho auditivo. Eu cheguei na sala, ele foi comigo para ver se eu ia colocar o aparelho no saquinho mesmo. Aí ele gritou comigo se eu não colocasse o aparelho dentro do saquinho. Aí eu só fiquei chorando, sem entender nada, eu não ouço nada sem o aparelho. Aí eu fui lá fazer a prova, aí eu tive que fazer, senão eu ia perder o ano que vem. Quando fez a inscrição em setembro, Brenda pediu atendimento especial. Ao verificar o site do CESP, ela entendeu que o pedido havia sido aceito. Quando eu chegasse lá, eu pensava que eu ia entrar com o meu aparelho. Não, veio essa surpresa. Por meio de nota, o CESP informou que não aceitou o pedido de atendimento especial da Brenda, porque o laudo médico apresentado tinha mais de 12 meses. Aí eu pergunto para a mãe, né? Por que vocês apresentaram esse laudo? Porque na prova passada foi com esse e não falaram nada. E ela fez a prova dela tranquila e esse ano eles barraram ela. Em nota, a Sebrasp, contratada pelo CESP para realizar a prova, disse que a leitura completa dos editais da seleção
é de suma importância para que os candidatos compreendam as regras às quais todos estão sujeitos. Completou ainda que nesta última edição do PAS, realizou 227 atendimentos especiais, deferidos após cumprirem todas as normas dos editais. A gente vai procurar o direito da gente para não continuar assim. Caso Vilela, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou ontem à noite Paulo Cardoso Santana a 62 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado no apartamento da 113 Sul. A Justiça entendeu que ele foi um dos responsáveis por esfaquear o casal José Guilherme Vilela e Maria Carvalho Vilela e também a funcionária da família Francisca Nascimento da Silva. Paulo Cardoso não pode mais recorrer em liberdade. O julgamento começou na tarde da última segunda-feira. Paulo Cardoso Santana foi acusado de participar do crime triplamente qualificado que resultou na morte de José Guilherme Vilela, da mulher dele, Maria Carvalho Vilela, e da funcionária do casal Francisca Nascimento da Silva. Durante a leitura da sentença, o juiz ressaltou que o crime foi cruel e monstruoso. O réu é sobrinho do porteiro do prédio onde o casal morava. Outras 3 pessoas foram julgadas pelo triplo homicídio. O ex-porteiro do prédio, Leonardo Campos Alves, e Francisco Marlon Barros Aguiar. Eles foram condenados em 2012 a penas de 60 e 55 anos de prisão, respectivamente. A filha do casal, Adriana Vilela, ainda guarda recursos sem previsão para o julgamento. O Superior Tribunal de Justiça confirmou nesta terça a decisão que suspende a tramitação de 10 processos contra o ex-governador José Roberto Arruda. Os inquéritos do caso, que ficou conhecido como o Mensalão do DEM, só podem ser retomados depois de perícia no equipamento usado pelo delator do escândalo, Durval Barbosa, para gravar as conversas que embasaram as denúncias contra Arruda na Operação Caixa de Pandora. No recurso, a defesa do ex-governador alegava a suspeição do magistrado que instruiu o processo e pedia a anulação do caso. Conversas entre juízes e promotores poderiam ter influenciado as decisões de 2009 para cá, quando o escândalo de pagamento de propina a parlamentares foi divulgado. Esporte e combate às drogas. O GDF e o Escritório das Nações Unidas firmaram hoje uma parceria para implantar o Programa de Prevenção à Criminalidade Infantil. Professores de Educação Física de 11 centros olímpicos e do programa Esporte à Meia-Noite vão ser treinados para atuar nessa força-tarefa. O repórter Rodrigo Nunes volta agora ao vivo com outras informações. E aí, Rodrigo, quando é que esse novo projeto começa efetivamente? Sérgio, é o seguinte, o projeto vai começar apenas em março de 2017 e vai durar 2 anos aí, contando com 22 professores, todos eles de educação física. Serão selecionados 11 professores no primeiro ano do projeto e mais 11 no segundo ano. Os primeiros professores já devem ser selecionados agora em janeiro. O programa será aplicado no Centro Olímpico, Paralímpico e também no Esporte à Meia-Noite. O objetivo é tirar as crianças e adolescentes entre 14 e 20 anos das ruas, afastando elas consequentemente aí da criminalidade e também das drogas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, de janeiro a outubro deste ano já foram apreendidas aí cerca de 4 toneladas de maconha, 100 quilos de crack e 100 quilos de cocaína. O programa será custeado aí pela ONU e também pelo governo do Catar. O GDF não irá gastar nada com esse programa, que deve beneficiar cerca de 3 mil estudantes aqui do Distrito Federal. Voltamos ao estúdio com você, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde para você. E veja a seguir, pesquisa mostra que mais de 40% dos homens brasileiros são vaidosos e não abrem mão de investir na aparência. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.